Olá, começando o Alesp Conecta de hoje, por aqui sempre prestação de serviço e mostrando como é que anda cada setor da sociedade nesse momento em que todo mundo está fazendo alguma coisa diferente, né? Desde trabalhar em casa, repercutindo essa situação nas diversas formas. E hoje a minha convidada do Alesp Conecta é a doutora Erotilde Ribeiro dos Santos, ela que é a juíza do TRT da 2ª Região. Bem-vinda, doutora, ao Alesp Conecta. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa conversa que a gente vai ter agora para mostrar um pouquinho do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e mostrar como a gente tem trabalhado bastante nesse lapso temporal em que a gente está afastado socialmente. Justamente, doutora, estamos nessa conversa de modo remoto e o Tribunal Regional do Trabalho também nesse período de pandemia tem trabalhado de modo remoto com o teletrabalho, né, o chamado teletrabalho. Como é que tem sido esse momento tão peculiar aí de trabalho? Eu tive a oportunidade já de falar outras vezes que a nossa TI é sensacional, ela é bárbara. Nós tivemos a comunicação de que o trabalho seria interrompido no dia 16 de março. No dia 17 de março, estávamos todos trabalhando remotamente. Os funcionários, os diretores de secretaria, eles deixaram os seus celulares à disposição. Então, a TI fez uma conexão entre o telefone das varas, das unidades judiciárias e os celulares desses diretores de secretaria, e toda vez que alguma pessoa, algum cidadão, algum advogado telefonava para o telefone da vara do trabalho, automaticamente era transportado para o celular do diretor de secretaria e o diretor de secretaria atende a essa chamada. Então, para o jurisdicionado, para aquele que está de fora, parece que ele está ligando no fórum. Uhum. Ele tem a sensação de que está ligando para a unidade física do fórum. E ele atende, quem atende é o diretor de secretaria, e todos os nossos processos, eles são digitalizados, eles são processos online. Então, o diretor de secretaria consegue olhar o andamento do processo e passar esse andamento do processo para o advogado ou para o jurisdicionado que está solicitando. Se, por um acaso, há algum problema e o diretor de secretaria não consegue atender, tem um horário certo de atendimento, que é das 11h30 às 18h30, e a pessoa tiver algum problema, pode ligar na corregedoria. Eu trabalho na corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a corregedoria entra em contato, a secretária da corregedoria entra em contato comigo, e eu tento resolver, eu entro em contato com o juiz da vara, e a gente resolve os problemas da melhor forma possível. E aí a gente vê, nesse começo de bate-papo, doutora, o quanto é importante, e está sendo importante o uso da tecnologia nesse momento. Como a senhora disse, de um dia para o outro, a vida mudou. Não tinha mais o escritório ou ir aos juizados. Você começou a fazer, todos os seus pares também fazendo tudo de casa. O quanto também é importante, e foi importante nesse período aí, nesses últimos anos, modernizar também o TRT, né, que nesse momento está conseguindo ajudar as pessoas mesmo de modo remoto, não parou, né? Não parou. A gente, desde 2012, a Justiça do Trabalho é uma justiça informatizada. Desde 2012, não existem os processos, nós tínhamos processos físicos, mas eram os antigos. Os processos novos de 2012 para frente são todos eletrônicos. E os antigos, que eram físicos, eles foram digitalizados e transformados em processos eletrônicos. Isso facilita muito, facilita a continuidade da execução, porque não adianta você ganhar o processo, você tem que conseguir transformar essas palavras bonitas que o juiz colocou na sentença ou no acórdão, se você tem que conseguir transformar isso em dinheiro. Para o jurisdicionado, a efetividade da prestação jurisdicional significa ter dinheiro no bolso, no final das contas. Então, a gente não pode parar a execução, a gente não pode parar as audiências, a gente não pode parar a tramitação normal do processo. A vida continua e a justiça, a meu ver, é essencial
especialmente nesse momento em que muitas pessoas estão perdendo o trabalho, estão tendo redução de jornada, com redução de salário, muitos precisam da liberação do fundo de garantia e quando não conseguem fazer isso administrativamente, buscam a Justiça do Trabalho para fazê-lo. Então a gente não pode parar e a gente tem produzido muito. E não que as outras áreas da justiça não sejam importantes nesse momento, mas por isso que a senhora ressaltou o quanto as pessoas nesse momento, com relação a trabalho e afins, estão necessitando de conversar com a justiça e entender melhor os seus direitos, se torna ainda mais essencial que o serviço do Tribunal do Trabalho não parasse. E, ao que me parece, está funcionando e funcionando muito bem. As pessoas estão conseguindo o retorno que precisam. Para quem não entende muito desses bastidores do teletrabalho, como estão as sentenças e como está esse atendimento com alguém que procura o TRT? Olha, eu tenho dados estatísticos de 17 de março a 28 de maio, agora de 2020. Uhum. São 90 mil, mais agora deve ter sido, já passou quase 15 dias, né? Mas mais de 90 mil sentenças e acórdãos. São mais de 10 milhões de atos processuais. Atos processuais que eu digo fazer com que o processo ande, diga a parte, uma decisão interlocutória, uma decisão dentro do processo, que não é uma sentença ainda, não houve paralisação. E assim, o que está sendo mais moderno agora são as audiências e sessões por videoconferência. Passamos um mês, mais ou menos, sem a realização de audiências, e depois, em meados de abril, o CNJ liberou uma plataforma de videoconferência gratuita para todos os tribunais regionais do trabalho. Na verdade, o CNJ fez isso para todos os tribunais. E o Tribunal Regional do Trabalho, a partir de maio, começou a realizar audiências de conciliação e audiências iniciais por videoconferência. Foi tudo bem devagar, para que todos pudessem se habituar com as ferramentas, para que os advogados e os juízes pudessem se habituar com essa nova tecnologia e com esse novo jeito de conversar com as pessoas. Mas deu muito certo. E a partir de agora, os juízes estão começando a fazer as audiências de instrução por videoconferência. Há muitas críticas. Advogados criticam muito isso, juízes também criticam essa possibilidade de você ouvir partes e ouvir testemunhas por videoconferência. Qual o teor das críticas? Nem sempre o advogado ele está habituado com essa questão da tecnologia. Então, nem sempre ele consegue usar bem essas ferramentas. Além do mais, como que eu vou exigir que testemunhas e partes tenham acesso a esse tipo de tecnologia, por exemplo, um Wi-Fi de ponta que não dê nenhum problema durante a transmissão dos dados? Como que eu vou querer que uma testemunha, e ainda mais no seu trabalho, que as partes e as testemunhas são pessoas muito simples, como que eles vão fazer isso? Mas o TRT2 está fazendo isso com muita calma. Né, aqueles advogados e partes que não têm acesso aos meios tecnológicos, basta avisar ao magistrado que eles não conseguem participar dessa audiência porque não tem os meios telemáticos, que o juiz vai entender e vai suspender aquela realização. E a gente sabe, doutora, que nesse momento, como até a senhora está contando para a gente, é uma adaptação de todos os lados, né? Não quer dizer porque o TRT ou juízes e advogados possam ter uma condição de ter uma internet melhor, que eles consigam efetivamente entrar no sistema. Isso que a senhora falou é muito importante. O quanto o TRT está trabalhando para melhorar esse atendimento. Porém, é preciso também, não só o TRT, há outras partes, né? A gente precisa no Brasil ter uma internet que aguente todo mundo trabalhando em casa, todo mundo gravando remoto. A gente sabe das dificuldades, nós que estamos gravando diariamente também programas aqui para a TV Alesp de modo remoto, a gente sabe das dificuldades que a gente encontra de internet no Brasil.
Não só isso, das plataformas, às vezes, que não são de fácil acesso, né? Então, todo mundo precisa se adequar, mas a gente vê também pelo outro lado, aí talvez a senhora possa me dizer melhor, de conhecimento, também o feeling do advogado. Nesse caso, a gente sabe que tem o isolamento social, mas de algum modo, de modo seguro, levar esse seu cliente para algum lugar que ele possa ajudar também. Todo mundo está se adaptando, né? Sim. Olha, foi perfeita a sua pergunta, a sua colocação, porque uma das grandes queixas dos advogados é essa: o juiz vai estar seguro, porque o juiz vai estar usando da sua internet na sua casa. Ele, por conta dessa dificuldade que a parte tem, ou que a testemunha tem, de acesso a esses meios telemáticos, ele vai ser colocado em risco. A OAB, Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, na subseção de São Bernardo, há um projeto da doutora Cristiane Cardoso de adaptação da Casa da Cidadania, que é um espaço que há dentro da Casa do Advogado. Eles estão fazendo adaptações com separações acrílicas e disponibilização de máscaras, álcool em gel, para, se o advogado não tiver esses meios telemáticos e se o advogado não se sentir seguro de fazer isso no seu escritório, terem baias separadas e bem organizadas, de forma segura, para que ele consiga fazer isso na própria OAB. Eu não sei se dá para entender que há uma solidariedade entre poder judiciário e advocacia, há uma atitude concertada entre magistrados, membros do Ministério Público e advocacia. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto, esse trabalho, vamos tentar, porque pode ser que dê errado. Quantas vezes a gente tentou gravar alguma coisa e o link não funcionou e deu algum problema do Wi-Fi? Já aconteceu de eu tentar dar uma aula e faltar luz, porque eu tô numa região de São Bernardo que é um pouco mais afastada, é uma zona rural, e faltou luz. Então, essas coisas vão acontecer. A gente vai ter toda uma dificuldade, que é a dificuldade de começos. Todo começo é difícil, mas eu acho que a gente vai se adaptar e a gente vai sair mais fortalecido e mais unido, inclusive, dessa situação. A senhora falou uma coisa muito importante, essa questão de todos estarem pensando no mesmo bem comum, né? De sair mais fortalecido. E eu aproveito esse gancho para entender com a senhora se essa questão de teletrabalho, o judiciário, não só o TRT, mas o judiciário de forma como um todo, pode usar essa questão de teletrabalho para desafogar o judiciário, que a gente sabe que é tão complicado no sentido de demanda mesmo, né? Sim, e acho, primeiro, as tentativas de conciliação serem feitas online. Eu acredito que no futuro, eu estou falando por mim, não estou falando em nome do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nesse momento agora. Eu entendo que, mesmo quando acabar, graças a Deus, espero que isso acabe logo, quando acabar esse afastamento social, com segurança, né, tivermos uma vacina, tivermos remédios, tivermos um momento melhor, eu acredito que as sessões no tribunal, com os desembargadores, onde não há oitiva de testemunhas, há apenas ouvir o advogado e ouvir o que o desembargador está falando. Isso pode ser feito remotamente. Acredito que as audiências de tentativas de conciliação também possam ser feitas remotamente. Tudo isso faz com que eu tenha menos carros na rua, menos riscos de acidente de trânsito, eu tenha menos gastos, o advogado não precisa sair lá, às vezes o advogado mora no Rio de Janeiro e vem fazer uma sustentação oral aqui em São Paulo, ele gasta passagem aérea, ele gasta estada. Se eu puder fazer estes atos remotamente, eu economizo tempo, eu economizo dinheiro e eu torno a justiça ainda mais ágil. A grande dificuldade vai ser nas audiências de instrução, que é essa audiência de ouvir parte e ouvir testemunha. Estas, eu acredito que quando passar por um outro momento, por um momento mais de abertura, eu acho que estas vão ser feitas
principalmente de modo presencial, e apenas excepcionalmente, para ouvir uma testemunha que está fora do país ou que está em outro estado, é que a gente vai usar do sistema de teleconferência. Claro que cada momento vai se adequando, né? Como a senhora falou, modo operante da justiça precisa estar ali, né, no ao vivo, muitas vezes, principalmente nessas audiências que a senhora nos explicou agora tão bem, que precisa ouvir as pessoas, é uma questão, mas no antes, se puder facilitar o processo, né, isso acho que vai ajudar bastante. Eu perguntei isso para a senhora, porque agora, em maio, saiu um relatório da Global Access to Justice. Ela realizou um levantamento em 51 países. Eu vou ler aqui na minha cola para não falar besteira, tá? E constatou que 65% dos estados nesses países não adotam medidas para facilitar o atendimento nessas novas demandas da área da justiça. Né? Então, dentro daquilo que a senhora falou e dentro daquilo que a gente está conversando, a pandemia talvez possa trazer esse novo olhar, né? Você viu? 65% dos estados nesses 51 países não facilitam esse acesso nesse momento de pandemia. Sim, e a gente tem um artigo na Constituição Federal que assim, é o nosso norte na vida, né? Que é o acesso à justiça. Eu tenho o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que todo cidadão tem direito a buscar e a ser atendido pela justiça. Ele vai ser atendido no sentido de ser ouvido pela justiça. Pode ser que ele seja ouvido e a justiça diga que ele não tem direito, mas ele tem direito a ser ouvido. E a justiça do trabalho, assim, há muitas críticas, que é uma justiça paternalista, etc., mas o trabalhador é hipossuficiente na relação entre empregado e empregador. O empregado é aquele que tem menos poder. Então, ele acaba sendo protegido pela legislação. O juiz não protege ninguém. Também pela Constituição Federal, o juiz tem que ser aquele ser neutro, aquele ser que vai ouvir. A gente tem uma capacidade de ouvir muito grande, é aquele ser que vai ouvir o que ambas as partes têm a dizer, e a gente vai formar a nossa convicção conforme o que há nos autos, conforme a prova que há nos autos. Quem protege o trabalhador não é o juiz. Quem protegia o trabalhador era a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela foi feita com esse viés protetivo, esse viés de empoderar o trabalhador para que ele continuasse a ter aquele patamar que a gente chama de patamar civilizatório básico, para que ele tivesse o mínimo, né? Por exemplo, salário mínimo. É o mínimo que a pessoa tem que ter para conseguir comer, para conseguir se vestir e para conseguir colocar seu filho numa escola estadual. Então, assim, toda vez que esses direitos básicos trabalhistas forem violados, a advocacia vai procurar, a gente chama, a expressão que a gente usa é provocar, vai provocar o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai ter que estar à disposição para dar uma prestação jurisdicional rápida. A Justiça do Trabalho no Brasil é extremamente rápida, se a gente comparar com os outros ramos da justiça. Não estou criticando os outros ramos da justiça, estou dizendo apenas que a legislação trabalhista foi feita de forma tal que o processo é mais célere que o trâmite processual do processo criminal e do processo civil. Agora, doutora, é muito importante também a senhora destacar o quanto a Justiça do Trabalho sempre, antes desse momento de pandemia, trabalhou com rapidez dentro disso que a senhora explicou tão bem para a gente da questão do artigo da Constituição, dos direitos e deveres. Nesse momento, eu sinto nas discussões, desde que começou a pandemia, de que esse setor do trabalhador é o que vem sendo muito afetado devido a medidas provisórias, daquilo que pode acontecer com os trabalhadores de CLT e não. A gente sabe, as pessoas que não são do meio não entendem, né? E às vezes nem quem é CLT entende os seus direitos e deveres.
Nesse período de pandemia, são quase aí 3 meses de isolamento, as empresas estão tomando algumas decisões com relação aos seus empregados. O que a senhora tem visto de mais particular nesse momento, que as pessoas podem estar correndo atrás da justiça para ter algum ganho nesse momento? Olha, nos primeiros dias de isolamento social, o que mais aparecia era a questão coletiva envolvendo equipamentos de proteção individual para a área da saúde. Porque o pessoal que estava na linha de frente estava fazendo todo o atendimento sem máscara, sem ter luva, sem ter, enfim, macacão, os equipamentos necessários para a própria proteção. E com isso, muitos médicos, muitos enfermeiros acabaram sendo infectados pela doença. Então, nesse primeiro momento, eram essas as primeiras ações. Depois, com as medidas provisórias, nós pudemos assistir várias ações diretas de inconstitucionalidade, tanto em relação à medida provisória 927, com relação a 936, com relação a 946, e a medida provisória 927, ela trazia, e logo em seguida, essa parte já foi revogada, ela trazia uma possibilidade de o trabalhador ficar suspenso das suas atividades por aproximadamente, eu acho que eram 4 meses, por 4 meses sem receber salário. Gente, como alguém sobrevive sem salário? Então, assim, isso foi chocante, aí, de novo, toda a advocacia, todos os professores de direito, todos os juristas falaram, isso é um absurdo, isso fere a Constituição mesmo, isso não precisa nem ir para o Supremo Tribunal Federal, porque isso de olhar a gente vê que é inconstitucional. Então, essa parte foi revogada e foi substituída por uma outra forma de suspensão do contrato de trabalho, que veio com a medida provisória número 936. Mas, assim, o trabalhador, muitas vezes, ele precisa liberar o fundo de garantia e a Caixa Econômica não libera. Existe no artigo 20 da Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia, uma série de hipóteses que permitem o trabalhador liberar o fundo de garantia. Quem tem mais de 70 anos, por exemplo, quem está com doença, infelizmente, doença grave terminal, e às vezes administrativamente a Caixa não libera. Então, muitas vezes, isso acaba sendo judicializado, vem para a justiça falar, olha, Caixa, estou determinando que libere o valor. Existe uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho que é por força maior, e a Caixa Econômica, nos seus regulamentos, ela exige que a força maior seja declarada pelo Poder Judiciário. Então, os advogados acabam tendo que entrar com ação explicando que a empresa está passando por uma situação que ela mesma não consegue sobreviver se ela não tomar alguma atitude, ela vai ter que rescindir alguns contratos de trabalho e que está fazendo essa rescisão por força maior. E aí, desta forma, a Caixa Econômica acaba fazendo a liberação do dinheiro. Então, é um momento em que a gente realmente está trabalhando muito, é um momento em que a Justiça do Trabalho está tentando fazer o seu papel social e diminuir esse fosso, porque se a gente não atuar, aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de acesso, elas vão conseguir conversar com o patrão, vão conseguir negociar e ter algum valor liberado. Aquelas pessoas que não têm acesso nenhum, eles precisam da justiça para diminuir a diferença que há entre a distância entre essas duas pessoas. E, doutora, dentro disso tudo que a senhora está falando, me parece que as nossas leis ainda são muito burocratas. A gente vai ter algum tipo de mudança em algum momento, que a gente sabe que fazer qualquer tipo de reforma vai exigir muita demanda, muito tempo. Mas, em algum momento, a gente conseguiria ter essas leis e essas não é subleis, né? Mas, enfim, tem cada, como a senhora acabou de falar, né? Tem cada vertente, né? Tem cada possibilidade. Algum dia a gente teria isso mais facilitado aqui no Brasil? Olha, e aí a história é longa, né, porque a gente herdou o nosso sistema jurídico de Portugal, que é um sistema mais burocrático mesmo.
Agora, assim, no que diz respeito ao direito material, houve uma grande flexibilização dos direitos trabalhistas em 2017, com a reforma trabalhista de 2017, mas eu não vejo como retirar direitos seja algo interessante. A nossa reforma trabalhista, que houve com a Lei 13.467 de 2017, dizem que ela se baseou na reforma que houve em Portugal e dizem que ela tentou modernizar o Brasil como os Estados Unidos. Mas a faculdade onde eu dou aula, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a gente tem muito contato com a Universidade de Coimbra. Então, tem um professor em comum, que a gente sempre conversa, e ele sabe muito do direito do Brasil e sabe muito do direito de Portugal. Ele fez a comparação entre as normas trabalhistas, a reforma trabalhista de Portugal e a reforma trabalhista do Brasil, e viu que o Brasil é muito mais cruel. Então, vou dar só um pequeno exemplo. O trabalho intermitente em Portugal, aquela pessoa que tem a carteira assinada, mas ela não tem o trabalho fixo. Então, por exemplo, um garçom. Uma casa de eventos registra esse garçom como empregado, mas só chama esse garçom quando ela tem o evento. E ele só recebe quando ele tem o evento. Então, para as estatísticas, ele é empregado. Na vida real, ele não tem dinheiro. Aí eu sempre me lembro dessa parte, eu me lembro da música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Porque como ele é registrado, ele tem que pagar o INSS, para ele poder ter os benefícios da Seguridade Social. Como ele não recebe o dinheiro, ele vai ter que pagar com o bolso dele. Como a gente não sabe exatamente. Só que em Portugal, por exemplo, essa mesma figura do trabalho intermitente, do trabalhador intermitente, nos momentos em que ele não está prestando serviços, ele tem direito a receber pelo menos uma parte do salário mínimo ou uma parte do salário da categoria, o salário mínimo, base, o piso da categoria. Então, não é uma pessoa que vai ficar ao desalento, ele vai ter pelo menos alguma coisa para comer o pão. Então, é muito fácil falar que flexibilizar vai trazer mais empregos. O problema é que em 2 anos da reforma trabalhista, a gente não enxergou esse aumento de empregos formais. A gente enxergou, estatisticamente, um aumento dos empregos informais. Não houve um estímulo ao registro. Eu imagino que não basta diminuir direitos, eu acho que é mais fácil, seria mais produtivo a diminuição da carga tributária para as empresas. Eu também, talvez, eu não me faça clara, talvez pareça que eu tenha um viés contrário às empresas. Não, eu sou absolutamente neutra. Eu acho que sem empresa, né? Mas tem que ter um equilíbrio nessas forças. E quem acaba trazendo esse equilíbrio de forças é a legislação, é a lei. Então, dificilmente vejo a desburocratização como algo que vai surgir facilmente, acho que não surge facilmente, e todas as tentativas de desburocratização foram, na verdade, tentativas de diminuição de direitos. E aí eu não vejo com bons olhos. Perfeito, essa doutora Erotilde Ribeiro dos Santos, professora que nos deu uma grande aula sobre direito do trabalho nesse momento. Claro que teríamos papo para muito mais, mas a gente já está terminando o nosso programa de hoje, então já deixo um convite aqui no ar para a senhora voltar numa próxima vez para a gente falar desses últimos aspectos. Obrigada pela sua participação aqui na LESP Conecta, doutora. Nossa, eu é que agradeço muito a oportunidade de colocar ao público todo o nosso trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e toda a importância da justiça do trabalho nesse momento em que estamos todos lutando contra, né, essa doença e buscando melhorar as condições de vida de todo mundo. Mas muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Essa doutora Erotilde Ribeiro. Se você quiser assistir esse programa e toda a nossa programação da Rede Alesp, já sabe, só correr lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui, até a próxima.